Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, nós vamos continuar ainda falando sobre ligações químicas nessa aula, tá? Então vamos lá ver outros aspectos da ligação química. Bom, pessoal, nós falamos na aula passada, né, sobre regra do octeto, né, que é aquela regra que os átomos tendem a seguir para ficar com 8 elétrons ou 2 elétrons na última camada. Mas existem algumas exceções à regra do octeto. Quais são elas? São aqueles compostos que estabilizam com mais que 8 elétrons de valência, os que estabilizam com menos e os que são radicais e birradicais. Querem ver um exemplo? O fósforo. O fósforo é uma exceção à regra do octeto. Veja lá, o fósforo, né, ele é do grupo 15 da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Quando ele completa aqui com o cloro, que tem 7, ele fica com o octeto completo, né? Ele fica aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele estabiliza fazendo 3 ligações, 3 compartilhamentos de elétrons. Mas o fósforo, veja nessa estrutura aqui o que está acontecendo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência, mas ele está fazendo mais do que 3 ligações, ó. Ele está compartilhando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está estabilizando com 10 elétrons na camada de valência, tá? E isso está correto para o fósforo. O fósforo consegue fazer isso. Na verdade, todos os átomos que estão no terceiro período e acima do terceiro período conseguem fazer isso, tá? Por quê? Porque a partir do terceiro nível, ou seja, da terceira camada, a distribuição eletrônica do fósforo, né, ela vai terminar aqui em 3s e 3p, certo? E a partir da terceira camada começam a ter orbitais d, e esses orbitais d estão ali, eles estão presentes, né, só que eles estão vazios, né? O fósforo, ele tem número atômico 15, certo? Então, ele tem lá a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Então, aqui deu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, significa o seguinte, que eu tenho lá o subnível S, totalmente preenchido com os 2 elétrons. Eu tenho o subnível P com 3 elétrons, tá aqui, né? Subnível P com 3 elétrons. E tem o subnível D aqui presente, só que o subnível D está sem nenhum elétron. 1, 2, 3, 4. O subnível D está vazio. Então, como o subnível D está vazio, um elétron aqui do subnível S pode passar aqui para o subnível D, porque quando isso acontece, ele ganha uma estabilidade extra em ficar sozinho aqui. E daí ele consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações, como é o caso aqui, tá? Então, todos aqueles átomos que estão do terceiro período acima, eles conseguem expandir a camada de valência, ou seja, estabilizar com mais que um octeto, mais que 8 elétrons de valência, tá? Outro exemplo, outra exceção à regra do octeto, são os radicais e os birradicais, tá? O que é um radical? Um radical é todo aquele elemento, né, que fica com um elétron desemparelhado. Vamos olhar o NO aqui, né? O óxido de nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6, ele tem um total de 11 elétrons. Se eu for fazer a estrutura de Lewis, né? Vai ser nitrogênio ligado ao oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O nitrogênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, certo? Então, o oxigênio compartilha 2 aqui e fica com o octeto completo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabiliza com 8, e olha o que acontece com o nitrogênio, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não tem o que fazer aqui, porque ou eu compartilho mais um aqui com o oxigênio e o oxigênio fica com elétrons a mais, o que não pode, né, ou então eu vou compartilhar um só e não dá certo. O oxigênio fica com 2 aqui compartilhados certinho e o nitrogênio acaba ficando com um desemparelhado. Então, isso daqui é um radical. Nós temos também os birradicais, que é quando os elétrons estão desemparelhados em 2 lados da mesma molécula, tá? Então, nós temos aqui alguns radicais que vocês vão acabar vendo lá na química orgânica.
Por exemplo, aqui, o radical metila, tá? Ele é um radical porque ele tem um elétron desemparelhado. E os radicais livres, pessoal, esses radicais aqui, quando a gente tem um elétron desemparelhado, a gente chama de radicais livres, tá? Eles são extremamente reativos, certo? Porque esse elétron desemparelhado aqui, ele tenta ligar loucamente com quem quer que seja, tá? E por último, como exceção, nós temos os compostos que estabilizam com menos que 8 elétrons na camada de valência. Vamos dar uma olhadinha no boro. O boro é do grupo 13, então ele tem 3 elétrons na última camada. Quando ele vai fazer a ligação com o flúor, que só precisa fazer uma ligação para completar o octeto, né? Ele pode fazer a ligação com 3 flúors. O que acontece? Se ele só tem 3 elétrons, ele vai compartilhar no máximo os 3, né? Ele fica aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? Então, ele fica com 6 elétrons na camada de valência, porque ele compartilhou somente 3. Ele não tem como compartilhar mais. Então, ele estabiliza com menos que 8 elétrons na camada de valência, tá? Ele pode, no caso, até fazer uma quarta ligação, aqui, por exemplo, o boro fazendo uma quarta ligação, por exemplo, com o nitrogênio, desde que seja uma ligação covalente coordenada, né? Aqui o nitrogênio, a gente sabe que o nitrogênio é do grupo 15, ele tem um par de elétrons que sobra, né? Ele está usando todo o par dele para compartilhar mais um aqui com o boro, ou seja, o par inteiro está vindo do boro. Mas só vai acontecer isso se for uma ligação covalente coordenada, tá bem? Tem um exercício ali para vocês tentarem fazer, tá bom, pessoal? Vamos falar agora de carga formal. Antes de falar de carga formal, pessoal, eu tenho que tentar lembrar vocês como que é a estrutura de Lewis. Um momento. Vamos pegar aqui como exemplo o CO3 2-, ele é um ânion. Como que ficaria a estrutura de Lewis do CO3 2-? Bom, primeira coisa, a gente conta os elétrons. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6, que é do grupo 16. Porém, eu tenho 3 oxigênios, então 6 vezes 3 dá 18, certo? Então, aqui, somando 18 com 4, daria 22 elétrons, né? 18, 19, 20, 21, 22, isso. Só que ele é um ânion, ele tá ganhando 2 elétrons, então aqui eu somo com 2 elétrons, então dá 24 elétrons, ou seja, a minha estrutura final tem que ter 24 elétrons. O segundo passo para desenhar uma estrutura de Lewis é colocar o átomo menos eletronegativo no meio e os mais eletronegativos ao seu redor. Completamos ali os elétrons da camada de valência de cada átomo, o oxigênio tem 6, né? E o carbono tem 4. 1, 2, 3, 4, certo? Aí, o que nós fazemos depois? Nós fazemos uma ligação covalente com cada um. Uma ligação aqui, uma ligação aqui e uma ligação aqui. O que aconteceu com o átomo central? Ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais um, ele vai compartilhar mais um. O oxigênio também está precisando de mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos compartilhar mais um aqui com o outro oxigênio. Fazendo isso, esse oxigênio ficou com 8 elétrons na camada de valência. Esse carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Mas, esse oxigênio, olha o que acontece com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui fica com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dois aqui, tá? Esse aqui e esse aqui não atingiram o octeto. Por que eles não atingiram o octeto? Porque a estrutura não está terminada, né? A estrutura não está completa. Deixa eu apagar aqui. O que eu tenho que fazer para terminar essa estrutura? Veja bem, vamos contar os elétrons, que é o último passo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho 22 elétrons nessa estrutura. E quantas eu tenho que ter? 24 elétrons. Então, estão faltando 2. Aonde que eu vou enfiar esses 2 elétrons?
pois eu vou enfiar justamente em quem está precisando. Quem é que está precisando? Este oxigênio está precisando de um elétron e este oxigênio está precisando de um elétron, tá certo? Então, agora, somou tudo e deu os 24 elétrons. Se eu for contar aqui esse oxigênio, ó, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, atingiu o octeto. Esse aqui está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha, atingiu o octeto. Então, a estrutura, todos os átomos estão com o octeto completo e o número de elétrons está batendo, a estrutura está correta. Agora, veja bem, como para este oxigênio aqui, ele atingiu o octeto normal, a gente diz que ele está com uma carga de 0, né? Ele está neutro, porque ele fez o octeto dele e beleza. O carbono também fez o octeto dele e beleza, está com carga 0. Agora, esse oxigênio ganhou um elétron, então ele fica com uma carga de -1, esse oxigênio. Esse outro oxigênio também ganhou um elétron, ele fica com carga -1. Resultado, toda essa estrutura do CO3 tem -1 com -1, que é o -2 lá, certo? Então, por isso que a estrutura é CO3 2-, porque foi preciso ganhar 2 elétrons nessa estrutura para que os átomos atingissem o octeto de elétrons, certo? Então, quem que ganhou os elétrons? Esses dois aqui ganharam um elétron e ficaram com carga -1, tá certo? Então, pessoal, essa carga é a carga que a gente diz, essa carga aqui, é a carga que a gente diz como se os elétrons eles fossem compartilhados exatamente iguais, da mesma forma pela molécula. A gente sabe que não é exatamente assim, né? Porque, por exemplo, entre o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo, então os elétrons vão ficar exatamente no meio, eles vão ficar mais puxadinhos aqui pro lado do oxigênio, tá? Mas aí, isso serviu para vocês entenderem o que é a carga formal. É a carga que um átomo teria se a ligação fosse perfeitamente covalente, com cada par de elétrons compartilhados igualmente entre os átomos, tá? Para que serve a carga formal? Porque quando eu peço para vocês desenharem uma estrutura de Lewis, o que precisa acontecer para a estrutura de Lewis valer, para ela ser válida? Você precisa fazer com que todos os átomos atinjam o octeto de elétrons, certo? Uma vez que todos atingiram o octeto de elétrons e o número de elétrons está batendo com a estrutura é correta. E como resultado, pode acontecer de haver mais de uma estrutura de Lewis correta. E daí, qual que é a estrutura correta? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tenho duas estruturas aqui, ó. Nessas duas estruturas, as duas estão corretas. As duas estão atingindo as regras de valência, tá? No caso aqui, eu peguei o fósforo como exemplo. Tá? O fósforo, ó, ele está fazendo aqui, ele tem 5 elétrons na última camada, né? Mas ele está fazendo 4 ligações e aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 ligações. O fósforo, lembrando, ele está acima do terceiro período, então ele pode fazer mais do que um octeto de elétrons. Então, essas duas estruturas, elas estão corretas. Qual das duas que eu devo desenhar? É para isso que serve a carga formal, tá? Para nos ajudar a decidir qual vai ser a estrutura favorável. E qual que vai ser a estrutura favorável? Aquela que é mais estável, né, a mais favorável, que tem a carga formal próxima de 0 em cada átomo, tá? E a carga formal mais negativas nos átomos mais eletronegativos, caso de desempate, tá? Existe uma fórmula para a gente calcular a carga formal, que é essa formulazinha aqui, ó. É o número de elétrons de valência menos o número de elétrons não ligantes mais 1/2 dos elétrons ligantes, tá? Os elétrons não ligantes, pessoal, são os elétrons isolados, tá? Elétrons ligantes são aqueles 2 elétrons que participam da ligação. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que isso funciona. Eu tenho as duas estruturas aqui, tá? Do fosfato, que é o PO432-. Se eu for calcular ali a carga formal, vamos pegar aqui, só vou dar um exemplo, tá? Esse oxigênio eu vou chamar de oxigênio A. Eu vou fazer a carga formal para o oxigênio A. Vai ser o número de elétrons da camada de valência. Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? Isso daqui, pessoal, vem da tabela periódica, tá? Da tabela periódica. Lá na tabela periódica ele é do grupo 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Menos
Números de elétrons não ligantes são pares de elétrons livres. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 elétrons que não estão ligando, mais 1/2 de elétrons que estão ligando. Quantos estão ligando? Eu tenho um aqui ligando e um aqui ligando, 2. Tá? Quanto que dá isso? Vai ficar 6 menos 2 dividido por 2 dá 1, 6 mais 1 dá 7, ou seja, 6 menos 7, que é menos 1. Esse oxigênio aqui está com uma carga formal de menos 1. Tá bem? E a gente repete esse cálculo para todos os átomos de oxigênio e para o fósforo. Então, vamos ver lá. Nessa primeira estrutura aqui, ok? Eu tenho esse oxigênio aqui, todos os oxigênios, todos os oxigênios, todos, né? Eles têm o mesmo cálculo, porque todos têm o mesmo tanto de elétrons e é o mesmo número de ligações. Então, o oxigênio tem valência 6, menos número de elétrons não ligantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, mais 1/2 vezes o número de elétrons ligantes, ou seja, todos eles estão com 2. Então, fazendo essa continha, dá menos 1. Todos esses aqui estão com carga menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1, tá? Vamos ver quanto é que está a carga formal do fósforo. O fósforo tem valência de 5, que ele está no grupo 5, menos número de elétrons não ligantes. Veja aqui, ó, até vou apagar para você ver melhor. Veja ali o que está acontecendo. O fósforo não está sobrando nenhum elétron livre ali para ele. Então, é 0 aqui. Não ligantes, 0. Mais 1/2 dos ligantes. Quantos estão ligando no fósforo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Fazendo essa continha dá mais 1. Então, o fósforo está com carga mais 1, esse aqui está com menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Somando tudo, quanto que vai dar? Menos 3. Tem que dar o valor aqui exatamente igual ao da carga lá do ânion, tá? Deu menos 3 aqui, deu menos 3 lá, tá batendo, tá certinho, tá? Agora, vamos calcular a carga formal para essa outra estrutura aqui, ó. Vamos calcular para essa outra estruturinha aqui. O que acontece nessa outra estruturinha? Vamos fazer, a gente já sabe, esses oxigênios aqui, ó, são todos iguais. Todos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e um par ligando igual a esses aqui. Então, a gente já sabe que ele vai ficar com carga menos 1, a continha vai ser a mesma. O único oxigênio diferente que a gente tem é esse aqui. Então, vamos fazer para ele, tá? O número de elétrons da camada de valência dele é 6, porque ele é do grupo 16, menos número de elétrons não ligantes, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, tá aqui. Mais 1/2 de elétrons ligantes, ele tá ligando 1, 2, 3, 4, certo? Fazendo o cálculo dá 0. E os outros todos oxigênios vai dar menos 1, e o fósforo, ó, grupo 5, menos não ligantes, não tem nenhum elétron sobrando aqui, que não tá ligando, mais 1/2 de elétrons ligantes, ele tá ligando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fazendo a continha dá 0. Então, a gente tem aqui carga 0 para esse oxigênio, menos 1, menos 1, menos 1 para esses 3 oxigênios e 0 para esse. Somando tudo aqui, dá menos 3, que é igual a carga lá do ânion. Ou seja, as duas estruturas estão corretas, as duas têm estrutura de Lewis que são válidas. Eu quero decidir, através do cálculo da carga formal, qual que é mais estável, qual que é a estrutura que aparece na natureza, preferencialmente, né? Então, vamos voltar lá. Qual dessas duas? Vai ser aquela que tem a carga formal próxima de 0 em cada átomo. Então, tá aqui. Qual é a estrutura que tem mais cargas formais próximas de 0? É essa estrutura aqui, né? Porque ela tem uma carga formal 0 no oxigênio e no fósforo. E essa daqui não tem nenhuma carga formal nula, tá bem? E se as duas tivessem a mesma quantidade de zeros? Bom, aí a gente vai utilizar essa segunda regra. A gente vai olhar aquela que tem carga formal mais negativa no átomo mais eletronegativo, tá bem?
Então, é assim que calcula a carga formal ali. Tem ali uns exercícios, um deles já tem a resposta, tá? Eu quero que vocês façam ali pro SO2. Aqui eu já tenho a estrutura mais estável para as estruturas do tiocianato. Pessoal, eu sugiro que vocês não olhem a resposta e tentem fazer a estrutura de Lewis para ele, que aqui já está desenhada as estruturas de Lewis, né? São as 3 estruturas de Lewis válidas, tá? Vejam que aqui ele já fez o cálculo da carga formal, né? Deu 0 para o nitrogênio, 0 para o carbono e menos 1, deu 0 para o enxofre, 0 para o carbono e menos 1, menos 2, 0 e mais 1, né? Então, qual que seria dessas 3 estruturas a que tem carga formal mais nulas em mais átomos, né? Não é essa daqui, porque essa daqui só tem 1, 0, tem uma carga mais 1 e mais 2. Seria esta ou essa, porque as duas têm 2 zeros e 2 menos 1. Mas por que essa daqui é a preferível? Porque ela tem a carga menos 1 sobre o nitrogênio. E nesse caso, a carga menos 1 está sobre o enxofre. Nitrogênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então, a carga mais negativa está sobre o átomo mais eletronegativo, tá? E é por isso que a carga formal indica que essa estrutura aqui é a mais estável, tá bem? Vamos falar de ordem de ligação. É uma coisa bem simples, né? Quando eu tenho um compartilhamento de elétron numa ligação simples, eu digo que eu tenho ordem de ligação 1. Esse é só um termo, tá? Quando eu tenho uma ligação dupla, eu digo que eu tenho ordem de ligação 2. E quando eu tenho uma ligação tripla, ordem de ligação 3, tá? Quando eu tenho uma ligação simples, a gente diz que tem uma ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu digo que eu tenho uma ligação sigma e uma pi. E quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma sigma e 2 pi. Tá bom? Isso por conta da sobreposição de orbitais, que se der tempo a gente vai falar mais sobre isso, tá? As ligações simples, pessoal, elas são mais fracas do que ligações múltiplas. Por quê? Porque a força da ligação, ela é determinada com o quanto eu preciso de energia para quebrar ela. E para quebrar uma ligação, eu preciso menos força do que para quebrar 2, do que para quebrar 3. Então, a ligação simples, ela é mais fraca, olha aqui a energia para quebrar ela, 348 kJ por mol. A dupla já é mais forte, 612, e a tripla mais forte ainda, tá? Os raios menores, né, quando eu tenho um raio menor, ele enfraquece, raios maiores enfraquecem a ligação, tá? A ligação fica mais longa quando eu tenho raios maiores. Então, a ligação entre o HF é 543 kJ por mol, e a do HCl é 419. Veja que o HF tem uma maior energia aqui de ligação. Por quê? Porque o flúor é pequenininho, né? Então, se ele é pequenininho, os núcleos estão próximos, eles ficam muito firmes ligados, é difícil de eu conseguir separar e quebrar a ligação. Já o cloro é um átomo maior, e daí o que acontece? Ele fica mais afastado, ele já está meio longe, ali é fácil de separar ele, tá? Pares isolados se repelem, né? Influenciando a força da ligação no sentido de enfraquecê-la. Então, olha a ligação entre o hidrogênio. O hidrogênio não tem elétrons desemparelhados fora dele. A energia da ligação é 424 kJ por mol. Já o flúor tem muitos elétrons desemparelhados. A energia de ligação dele é só 146 kJ por mol. Um exercício ali para vocês fazerem, já tem resposta, tá? E agora vamos falar de ressonância. Veja bem, pessoal, algumas estruturas, elas não são expressas apenas por uma estrutura de Lewis. Como eu já falei para vocês, para a estrutura ser correta, ela tem que atingir o octeto de elétrons, né? Seguir as regras de valência. E ela tem que estar com o número de elétrons corretos. Assim sendo, pode haver mais de uma estrutura correta. Por exemplo, aqui o NO3, o nitrato, né? O nitrato, eu tenho essas 3 estruturas de Lewis possíveis para ela, né? A dupla ligação pode estar aqui, a dupla pode estar aqui, ou a dupla pode estar aqui. As 3 estão corretas, né? Como que eu faço para saber qual das 3 é correta? Eu faria a carga formal. Porém, pessoal, existem casos em que a carga formal é a mesma para as 3 estruturas. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de oxigênio A, isso aqui de oxigênio B e
o da ligação dupla é o C, tá? Então, esse daqui vai ser o C, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, esse aqui vai ser o C, esse aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B, tá? Então, vamos ver como é que ficaria a carga formal para o oxigênio A. Número de elétrons de valência 6, menos número de elétrons não ligantes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1/2 dos ligantes, que é 2. A carga formal disso daqui dá menos 1. Esse átomo B aqui, a carga formal do átomo B, também vai dar menos 1, porque ele é igualzinho ao átomo A. E a carga formal do átomo C, vamos calcular. Número de elétrons de valência 6, menos número de elétrons não ligantes, 1, 2, 3, 4, mais 1/2 dos ligantes, que é 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui vai dar 0. E a carga formal do nitrogênio vai ser igual a 5, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência, menos os não ligantes, que é 0, mais 1/2 de ligantes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que dá isso aqui? 8 dividido por 2 dá 4. 5 menos 4 vai dar mais 1. Somando tudo, isso aqui menos 1, mais 1, vai dar menos 1, que é exatamente a carga da molécula, tá certo? Se eu for fazer a carga formal aqui para o átomo A, esse átomo A é igual a esse átomo A aqui, então ele vai dar menos 1. Esse átomo B é igual a esse átomo B, então ele também vai dar menos 1. A carga formal do C, ele também é igualzinho, ó, mesma coisa, então ele vai dar 0. E o nitrogênio também é igual ao outro nitrogênio, vai dar 1 positivo, também dá menos 1. E se eu for fazer aqui, mesma coisa, o átomo A vai ter uma carga de menos 1, esse aqui é 0, esse daqui é menos 1 e o nitrogênio dá mais 1. Então, fica tudo igual, indiferente de eu fazer a carga formal, eu não consigo decidir, através do cálculo da carga formal, qual é a estrutura correta, porque todos vão ter a mesma quantidade de zeros nos mesmos átomos, todos têm a mesma quantidade de carga negativa nos mesmos átomos. A gente diz que essa estrutura aqui é uma estrutura deslocalizada, os elétrons estão deslocalizados, né? Por quê? Porque quando é feito todas as estruturas, né, elas são válidas e têm a mesma energia. Porque quando é feito o exame, a análise experimental do íon nitrato, ele mostra que o comprimento das ligações nitrogênio e oxigênio são todas iguais, tá? Porque uma ligação simples nitrogênio e oxigênio, ela teria um comprimento de 140 picômetros. E uma ligação dupla nitrogênio e oxigênio teria um comprimento de ligação de 120 picômetros, tá? O que acontece é que quando eles fazem a análise, todas as ligações de uma mesma estrutura têm 124 picômetros, ou seja, não é nem de uma ligação simples, nem de uma ligação dupla, né? E o que deixa uma ligação curta e uma ligação comprida? Bom, se ela for ligação simples, a gente acabou de ver que ela vai ser mais comprida. E se ela for ligação dupla, ela vai ser mais curtinha, né? Então, ela não está atendendo ali aos requisitos. Por quê? Porque esses elétrons aqui da ligação dupla, eles não estão assim bonitinhos, desenhadinhos aqui nessa posição, como aparece aqui. Eles pertencem a toda a molécula. A gente diz que eles são deslocalizados na estrutura de ressonância. E quando a gente tem uma estrutura de ressonância, né, a ressonância é uma mistura das estruturas individuais. A gente tem que pegar e representar as 3 estruturas como sendo corretas através desse tipo de seta aqui. Presta atenção, pessoal, não é nem essa seta, não é esta seta, não é esta seta. Essas setas indicam coisas diferentes. Tem que ser essa setinha aqui com 2 pontas para os 2 lados, tá? A gente, se quiser representar essas 3 estruturas de ressonância em uma só, a gente pode. A gente representa através do híbrido de ressonância. O que é o híbrido de ressonância? Eu vou desenhar os mesmos átomos, né, nitrogênio, oxigênio, oxigênio. A gente sabe que em todos os casos, uma ligação simples ele tem, uma sigma ele tem, né, em todos os casos. Então, a gente desenha a ligação sigma, né, mais a ligação π, uma hora, ela, né, numa estrutura ela está representada aqui, então a gente representa com tracinho aqui. Na outra
A estrutura está representada desse lado, então a gente representa aqui um tracinho, e na terceira estrutura ela está ali, então a gente representa com um tracinho. Então, a ligação π, que pode estar tanto aqui ou aqui ou aqui, a gente representa com tracinhos, tá certo? E aí, pessoal, a carga negativa, né, que pode ficar, ó, uma hora a carga negativa tá aqui e aqui, outra hora a carga negativa tá aqui e aqui, né? Então, a gente representa com um delta menos aqui, um delta menos aqui e um delta menos aqui, e um delta mais do nitrogênio, porque o nitrogênio sempre ficou com carga positiva. Significa que a carga negativa pode estar aqui, aqui ou aqui, tá bem? O benzeno, pessoal, é outro exemplo clássico de estrutura de ressonância, tá? O benzeno, ele tem ligações, né? Existem duas possibilidades de estrutura de Lewis para ela, esta ou esta, né? Então, tá aqui representado com a seta de duas pontas. Uma ligação simples, ela mede 154 picômetros. Uma dupla carbono-carbono mede 134 picômetros. O que acontece é que todas as ligações do carbono-carbono no benzeno valem 139. Não é nem uma coisa nem outra, tá? O híbrido de ressonância do benzeno a gente representa assim, ó, com né, o anelzinho ali e um círculo, que é o círculo de Armstrong, representando que os elétrons, eles pertencem a toda a molécula. Os elétrons não estão nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. É errado eu dizer que a estrutura correta do benzeno é esta ou é esta, porque eu não sei aonde estarão os elétrons, tá? Então, a ressonância é uma mistura de estruturas com o mesmo arranjo de átomos, mas com diferentes arranjos de elétrons. E a estrutura de ressonância, toda vez que a gente tem ressonância numa estrutura, ela acaba deixando essa estrutura estável. A gente diz que ela diminui a energia. Não sei se eu já comentei com vocês que tudo em química tende ao mais estável, e mais estável significa mais baixa energia. Então, a ressonância, ela acontece porque baixa a energia da estrutura como um todo. E ali, pessoal, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então é isso, pessoal, vamos parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não consegui falar tudo de ligações químicas, ainda faltou falar sobre geometria e polaridade, mas daí a gente vê numa próxima oportunidade, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não compreenderam, não conseguirem fazer os exercícios, busquem no atendimento, tá bem? Um abraço, se cuidem!